mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. Por favor, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Você pode acionar o sininho das notificações e também dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz do Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é consequências do pecado. Na realidade, Adão e Eva, eles não sabiam o que era pecado. O sentimento que eles estavam sentindo também era algo novo. O problema é que o inimigo de Deus, ao levar-nos ao pecado, ele tenta nos enganar para que a gente não possa entender o que está acontecendo no sentido mais amplo do pecado. Até onde o pecado pode ir, a quem ele pode atingir e como as pessoas podem se sentir. De fato, para Adão e Eva, ficaria muito complicado para eles se de fato eles entendessem de cara o impacto do pecado. Talvez eles não suportariam. Se ao pecar eles se esconderam de Deus, realmente eles não suportariam ver pessoas morrendo logo em seguida, mesmo porque não tinha, não é? Mas em Gênesis capítulo 3, versículos do 7 ao 9, e Romanos capítulo 5, versículo 12, mostra as principais consequências do pecado. É muito chato, gente, o que Adão e Eva começou a presenciar logo em seguida ao pecado. As principais causas do pecado foram: sentiram vergonha e se esconderam. E mais, reconheceram a sua nudez. Isto era estranho para eles. Terceiro, acusou a mulher e colocou a culpa nela. Quarto, a mulher colocou a culpa na serpente. Quinto, a serpente foi amaldiçoada. Sexto, a serpente que voava, agora ela só se rastejaria e mais, se alimentaria do pó e seria inimiga da mulher. Esta inimiga da mulher não quer dizer mulher física, mas mulher igreja, ou os seguidores de Deus. Entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, a descendência, os que ainda viriam para a igreja, e o descendente de Deus. Vamos remanejar isso, tá bom? Entre a tua descendência, eram os demônios que continuariam tentando o ser humano, e o seu descendente, ou seja, o descendente da igreja. Quem seria? O próprio Cristo, que viria um dia e morreria pelo ser humano. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Morte, morte, e falando de morte eterna, e também desta morte, da primeira morte. A mulher daria à luz com dor, e o desejo dela é o sétimo quesito, do qual seria estendido o pecado. Então a mulher daria à luz com dor, e o desejo dela será para o marido, e ele governaria a mulher. E no oitavo, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Que coisa, não é? E mais, a terra, que era algo fantástico, iria sofrer a consequência do pecado. E para dar semente, para dar fruto, o homem teria agora que ralar. Não seria fácil. Com esse ato de desobediência, de fato, Eva e algumas de suas consequências mais trágicas, de uma perspectiva teológica também, olha só, atingiria tudo. Ambos foram acometidos de teofobia, ou seja, medo de Deus. E quando Deus apareceu no jardim, que Deus falou: onde estás, Adão? Eles correram e se esconderam entre as árvores, com medo de Deus. Mas tudo isso
Eles agora olhando para as árvores, caindo as folhas, as flores que antes eram firmes e eternas, agora murchavam. Eu fico imaginando os dois olhando para aquela terra que eles não conheciam, que eles não sabiam, e por causa da atitude deles, tudo murchou ao seu redor. Mas talvez hoje tudo murcha ao seu redor quando você vê em desavença com o teu próximo. É muito triste, não é? Quando você tem um amigo e de repente começam a discutir de forma desrespeitosa, sem pensar, achando que você é o guardião de Deus e, no entanto, está sendo o guardião de Satanás. Amizade faz com que a gente viva mais e melhor. Não importa se você pensa diferente. A única coisa que importa é o que você pensa. Está entre nós e Deus? Mas não é pelo meu julgamento só, observando o que está na Bíblia. Eu sei que o inimigo de Deus é tão feroz, destrói tanto as pessoas, que você deve estar pensando assim: é isso mesmo, tá vendo? É pela Bíblia, ou é pelo Deus, e não tem nada a ver, está redondamente enganado. Deus quer o melhor, Deus quer que nós vivamos em harmonia, em paz. Romanos 5,12 diz: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e também a morte, ela passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amigos, todos somos pecadores. Não adianta você ficar xingando alguém que você odeia. Só pelo sentido de odiar já te faz mal. E você não está autorizado a xingar ninguém. Jesus poderia xingar a mulher, a Maria, de prostituta. Foi pega no ato. E, no entanto, Jesus a perdoou. Jesus não a xingou. Realmente, o pecado traz consequências. O pecado é uma maldição que traz consequências terríveis. É como uma avalanche, aparentemente começa como nada, e então quebra e derruba tudo que é belo, valioso e importante, e destrói a vida completamente. É apenas uma questão de tempo para que essa força destruidora se torne claramente visível. Onde há pensamento errado, segue-se automaticamente que também haverá mau comportamento. Esta frase me chocou. Presta atenção, eu vou repetir. Onde há pensamento errado, segue-se automaticamente que também haverá mau comportamento. O pecado destrói todos os tipos de relacionamentos significativos. Traz apenas miséria e sofrimento, separação e complicações. Romper nosso relacionamento com Deus, a dimensão vertical de nossa existência, traz múltiplas rupturas horizontais, ou seja, ao nosso redor, com o nosso próximo. Dizer não a Deus é a causa de muitas consequências pecaminosas. E estão enumeradas essas consequências inumerosas. Elas estão em 10 itens. Hoje vamos falar apenas 3 e amanhã falaremos de 7 outras. A primeira consequência pecaminosa: a ruptura em nosso relacionamento com Deus leva a um relacionamento quebrado com o eu. Assim, a natureza de Adão e Eva foi corrompida como consequência do pecado. Eles viviam com uma consequência de culpa, ou melhor, uma consciência de culpa, vergonha, bem como com sentimentos de degradação e derrota. O pecado, a desobediência, levou Adão e Eva a ter medo de Deus, em vez de permitir que desfrutassem de sua companhia. Você encontra isso em Gênesis 3:10. É o segundo. Olha aí, ó, ter medo de Deus. Como? Se Deus é um Deus de amor. Não podemos ter medo de Deus. Terceira consequência: o pecado ou a desobediência levou Adão e Eva a culpar os outros por seu fracasso.
Assim eles experimentaram um relacionamento rompido um com o outro. Você encontra isto em Gênesis 3:12, 4, 5 até o 8. E o pecado os alienou um do outro, os separou. Amigo, nós precisamos de fato entender que esse não é o objetivo de Deus. Deus quer nos unir pelo amor, e um amor sincero, um amor verdadeiro. A primeira grande lição moral dada a Adão foi a da renúncia. Foram-lhe postas nas mãos as rédeas do domínio de si mesmas. Discernimento, razão e consciência deviam exercer o controle. Foi permitido a Adão e Eva partilharem de toda a árvore do jardim, exceto de uma. Uma única proibição. A árvore proibida era tão atraente e bela como qualquer outra das árvores do jardim. Tudo era belo ali. Foi chamada de árvore do conhecimento porque, participando daquela árvore de que Deus dissera, dela não comerás, conforme está em Gênesis 2:17, teriam o conhecimento do pecado, a experiência da desobediência. Você encontra também no livro Para Conhecê-lo, que é uma meditação matinal de 1965, 8 de janeiro, na página 14. Humildemente e com tristeza indescritível, Adão e Eva deixaram o aprazível jardim onde tinham sido tão felizes antes de sua desobediência à ordem de Deus. A atmosfera estava mudada. Não era mais invariável como antes da transgressão. Deus os vestiu com roupas de pele para protegê-los da sensação de frio e calor a que estavam expostos. Todo o céu se entristeceu por causa da desobediência e da queda de Adão e Eva, a qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. Já não podiam ter comunhão direta com Deus e haviam afundado em miséria desesperadora. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois no planejamento divino ela jamais iria perder a sua força, nem dispensar a mínima parte de suas reivindicações. Você encontra isso no livro História da Redenção, página 34. O Filho de Deus se compadece do ser humano decaído. Ele sabe que para o transgressor e se oferece, ou melhor, ele sabe que a lei de seu pai é tão imutável como ele mesmo. Ele só pode ver uma saída para o transgressor e se oferece a seu pai como um sacrifício pelo homem para tomar sobre si a culpa e o castigo do ser humano e redimi-lo da morte, morrendo em seu lugar, e assim pagar o resgate. Por causa de seu querido filho, o pai adia por um tempo a execução da morte. E ele entrega a Cristo, a humanidade decaída. Você encontra isso no livro Spiritual Gifts, volume 3, página 46. A transgressão da lei de Deus trouxe miséria e morte em seu rastro. Por causa da desobediência, as faculdades do ser humano foram pervertidas e o egoísmo tomou lugar do amor de Deus. Sua natureza ficou tão enfraquecida que lhe era impossível resistir ao poder do mal. E o tentador viu que seu propósito de impedir o plano divino na criação do ser humano e de encher a terra de miséria e desolação havia se cumprido. As pessoas haviam escolhido um governador que as acorrentou como cativas à sua carruagem. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 33, é o livro. De fato, amigo, a situação ficou bastante ruim. Miséria por toda parte, morte, as árvores perdendo as suas folhas. Para Adão e Eva foi muito difícil, foi muito ruim. Mas aí eu pergunto para você, e ao seu redor? E os seus amigos? E quando você xinga um amigo? Ou quando você se aborrece com um amigo? Qual o seu comportamento? Talvez seja a mesma coisa que as árvores sentiram quando Adão e Eva pecaram. Talvez seja a mesma situação que os cordeirinhos ficaram quando mortos pelo próprio Deus.
Pense nisso. Vamos orar. Pai eterno, estamos vivendo em épocas difíceis. Então, por favor, Pai, coloque o teu amor em nosso coração. Quanto ódio tem sido expandido por aí, amizades se desfazendo, familiares se desfazendo. Por favor, Pai, coloque o amor no coração de todos. Que possamos aprender a respeitar a opinião um do outro. Ó Deus, não queremos que aumente as desgraças e as coisas ruins. Mesmo em um mundo terrível, cheio de pecado, como consequência da atitude de Adão e Eva, nós podemos melhorar o nosso ambiente. Então que o Deus Espírito Santo influencie o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só você divulgar para os seus amigos, enviando este vídeo para seus companheiros de escola, de trabalho, e também divulgando em suas redes sociais. Ajude-nos, queremos chegar a 250 inscritos. Estamos quase chegando lá. Você pode ouvir a Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Aqui na descrição está o link da rádio, é só clicar. Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem a Achará? Vale a pena. Todos os contatos do autor estão aqui na descrição. O Dr. Esmeraldo Tertuliano, fale com ele, adquira. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.